mulher não podia governar com um exército, mas podia governar com sua inteligência. Seu acesso ao rei era seu único campo de batalha, e a astúcia era sua única arma. Esta é a história de uma mulher que entendeu isso melhor do que ninguém. Seu nome é Betsabé. E esta não é a história que você acha que conhece. A maioria, ao ouvir seu nome, evoca uma imagem de juventude, beleza e tragédia. Uma silhueta em um telhado, tomando banho à luz do pôr do sol. Uma vítima do desejo de um rei todo-poderoso. A esposa de um homem leal, Urias, a quem esse mesmo rei enviou à morte para encobrir seu pecado. A mãe de um menino nascido do adultério, cuja vida foi tirada como castigo. Essa é a história de como a luxúria de um rei quase destrói o reino. É uma história onde Betsabé é um objeto, uma peça no jogo de um homem. Mas essa história, essa tragédia, aconteceu há 30, quase 40 anos. O tempo passou. A beleza que um dia cativou um monarca transformou-se na sabedoria endurecida de uma sobrevivente. O rei que um dia foi um leão no campo de batalha, um poeta cujo coração pulsava em uníssono com o de seu Deus, agora é uma relíquia. O grande rei Davi está velho, senil e está morrendo. Seu reino, construído com sangue e fé, está desmoronando com ele. Imagine a corte de Jerusalém nesses últimos dias. Não é um lugar de poder e glória, é um lugar de frio. O texto sagrado nos diz que o rei Davi, o gigante que matou Golias, já não consegue aquecer-se. Ele é coberto com peles, com mantas, mas o frio que sente não é do corpo. É a própria morte que se infiltra em seus ossos. Em uma tentativa desesperada, seus servos trazem-lhe a jovem mais bonita do reino, Abisag, a sunamita, não como concubina, mas como uma simples bolsa de água quente humana para que ela deite ao seu lado e lhe dê seu calor vital. Mas o texto é claro e brutal. O rei não a conheceu. O leão perdeu sua juba e seus dentes. O poder abandonou o trono. E em um reino, um vazio de poder é mais perigoso do que um exército invasor. É um convite ao caos. Betsabé, agora uma mulher de meia-idade, observa esse lento colapso das sombras do harém. Durante décadas, viveu no palácio, como uma esposa entre muitas. Viu os filhos de outras esposas crescerem, lutarem pelo favor de seu pai e morrerem. Amon, o primogênito, violou sua própria irmã Tamar e foi assassinado por seu irmão Absalão. Absalão, o carismático, de bela cabeleira, liderou uma rebelião que quase derrubou Davi e terminou pendurado numa árvore, atravessado pelas lanças de Joabe, o general do rei. A linhagem de Davi está manchada de sangue, fratricídio e traição. E Betsabé aprendeu. Observou a política crua do poder patriarcal. Entendeu que neste mundo uma mulher não tem herança, não tem voz, não tem exército. Seu único valor está ligado ao homem que a protege. Primeiro seu pai, depois seu marido e, finalmente, seu filho. E o filho de Betsabé, Salomão, é um problema. Salomão não é como seus meio-irmãos. Ele não é um guerreiro. Não é um homem de ação. É um erudito, um poeta, um pensador. Em uma corte que valoriza a força bruta e o carisma militar, Salomão é visto como fraco, secundário. Um filho nascido de um passado escandaloso. É o filho da esposa favorita, sim, mas não o herdeiro óbvio. O herdeiro óbvio, aquele que agora se move para preencher o vazio de poder, é Adonias. Adonias é o filho mais velho sobrevivente, filho de outra esposa, Haggit. E ele é tudo o que Salomão não é. É a viva imagem do jovem Davi, carismático, bonito, ambicioso e arrogante. E o que é mais importante, não está esperando seu pai morrer. Ele, de fato, está dando um golpe de estado suave. O texto nos diz que Adonias se exaltou dizendo: "Eu reinará". Conseguiu carros de combate, cavaleiros, 50 homens que correm à sua frente.
está construindo seu próprio exército real. Betsabé vê isto e seu sangue se gelará. Ela sabe o que isso significa. Sabe, como qualquer pessoa que vive numa monarquia absoluta, a primeira regra da sucessão. Quando um novo rei assume o trono, seu primeiro ato é eliminar todos os possíveis rivais. Não é maldade, é política. É a limpeza da casa. No momento em que Adonias for proclamado rei, nem ela, nem seu filho Salomão verão o próximo amanhecer. Serão as primeiras execuções. Seu status de esposa favorita e filho amado se tornará sua sentença de morte. O medo de Betsabé se solidifica quando ela ouve que a conspiração de Adonias venceu os dois pilares do reino. Primeiro, ela conquistou Joabe, o general do exército. Joabe, o homem mais temido de Israel, o fazedor de reis, o executor pragmático e brutal que manteve unido o reino de Davi pela força. Joabe, que despreza os políticos e só respeita a força, viu em Adonias o próximo líder militar. Segundo, Adonias conquistou Abiatar, o sumo sacerdote. Ele conseguiu o poder religioso, a aprovação de Deus, ou pelo menos de seu representante oficial. O exército e a igreja, todo o poder de fato, estão com Adonias. A conspiração torna-se pública. Adonias organiza uma grande festa, um sacrifício, na penha de Zohelet, junto à fonte de En-Rogel. Convida todos os seus irmãos, os príncipes reais e todos os homens de Judá, os servos do rei. É uma coroação em tudo, exceto no nome. As trombetas soam. Os gritos de "Viva o rei Adonias!" começam a ressoar pelo vale, subindo até os muros de Jerusalém, filtrando-se nas câmaras silenciosas do palácio, onde o verdadeiro rei jaz morrendo. Mas Adonias comete um erro fatal. Um erro nascido da arrogância. Em sua lista de convidados, exclui deliberadamente as poucas pessoas que sabe que não estão do seu lado. Não convida Salomão, seu meio-irmão. Não convida Benaia, o chefe da guarda pessoal de Davi. E não convida o profeta Natã. Ao não convidar Natã, ele assinou sua própria sentença de morte, porque deixou de fora o único homem com autoridade moral para desafiar o sumo sacerdote, e uniu seu destino ao da única mulher com acesso e motivação para detê-lo, Betsabé. Aqui é onde começa nossa verdadeira história. O profeta Natã, o mesmo homem que décadas atrás apontou o dedo para Davi e disse: "Tu és esse homem", condenando seu pecado com Betsabé, agora corre em direção a ela. Sua aliança é uma das mais improváveis e fascinantes da história. Não se unem por amizade, mas por uma visão compartilhada do futuro. Natã não é um político, é um visionário. Ele vê na aliança de Adonias e Joabe um futuro de militarismo, de poder pelo poder, um retorno à era da força bruta. No jovem Salomão, o pensador, o construtor, vê a única esperança para um futuro de sabedoria, paz e, o mais importante, a construção de um templo permanente para Deus. Natã entende de teologia, mas Betsabé entende de psicologia. E juntos tramam o plano. É um plano brilhante, um golpe de Estado em 2 atos, baseado não em exércitos, mas na manipulação precisa da memória, do ego e da culpa de um ancião moribundo. É um engano, sim, mas um engano para salvar a alma de uma nação. Natã diz a Betsabé: "Os gritos que ouves são os da coroação de Adonias. Não ouviste que ela reina? E nosso senhor Davi não sabe disso. Vai agora, salva tua vida e a de teu filho Salomão. Entra na câmara do rei Davi. Eu entrarei depois de ti e confirmarei tuas palavras." O plano está traçado. Betsabé é a ponta de lança. Ela deve caminhar até a toca do leão moribundo. Imagine a cena. Betsabé se prepara. Não se veste com sedas de sedução, como faria 30 anos antes. Ela se veste com a dignidade sombria de uma esposa leal e uma mãe aterrorizada. Caminha pelos corredores silenciosos do palácio. Os guardas a deixam passar.
ela continua sendo a rainha. A jovem Abissag está lá, servindo ao rei. Betsabé a despede com um gesto. Agora ela está sozinha na sala com o homem que definiu sua vida. O homem por quem perdeu tudo e ganhou tudo. A sala cheira à velhice, a óleo de lâmpada e ao leve cheiro de doença. Davi está perdido entre os cobertores, um espectro. Seus olhos estão velados, sua mente turva. Betsabé se inclina diante dele, um ato de respeito formal que também serve para aproximar sua boca ao ouvido do rei. Meu senhor, começa, sua voz uma mistura de deferência e urgência. Tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará após mim, e ele se assentará no meu trono. Pausa. Vamos analisar esta frase. Este é o coração do engano. Não há registro algum em qualquer parte da Bíblia de que Davi tenha feito essa promessa alguma vez. Nem publicamente, nem em privado. É possível que ele tenha sussurrado isso para ela numa noite de paixão ou arrependimento, mas é muito mais provável que seja uma invenção completa, uma mentira genial. Betsabé não diz: você me prometeu isso. Ela diz: você jurou isso pelo Senhor teu Deus. Ele transformou uma possível promessa de alcova em um pacto teológico inquebrável. Está usando a própria piedade de Davi contra ele. Está lembrando não apenas ela, mas também seu Deus. Davi, confuso, tenta focar seu olhar. Ele jurou isso. Sua memória é um labirinto. Betsabé não tem tempo de pensar. Ela pressiona a vantagem, introduzindo o medo. Mas eis, continua ela, Adonias já reina, e tu, meu senhor rei, não sabes disso. Pinta a imagem da festa de Adonias, de Joabe, de Abiatar, de todos os príncipes. Descreve a traição que está acontecendo enquanto ele jaz indefeso. E então, o golpe de mestre, o xeque-mate emocional. Ela não pede que ele a salve, não pede que proteja Salomão. Ela se retrata a si mesma e ao seu filho como vítimas colaterais da traição a ele. E acontecerá que, quando meu senhor o rei dormir com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos considerados traidores. Ou, na linguagem política da época, seremos considerados criminosos, prontos para a execução. Ela redefiniu a situação. Isso não é mais uma crise de sucessão. É um ataque à honra de Davi, uma violação de um juramento sagrado e um perigo mortal para a mulher que ele, em seu dia, amou acima de todas as outras. David está agitado, pero aún paralisado por la duda e la debilidade. E justo nesse momento, exatamente como planejaram, um servo anuncia: eis o profeta Natã. Ato 2. A confirmação. Natã entra inclinando-se profundamente. Finge não ter visto Betsabé, que se retira taticamente para um lado da sala. Natã finge ignorância total e preocupação. Meu senhor o rei, diz, com uma voz carregada de falsa confusão. Será que você disse: Adonias reinará após mim? Isto é genialidade psicológica. Natã não acusa, pergunta. Se posiciona como um servo leal que está confuso com as notícias que está ouvindo. Está dando a Davi a oportunidade de ficar bravo, de reafirmar sua autoridade. Natã continua, pintando a mesma imagem que Betsabé, mas de uma perspectiva externa, política e religiosa. Porque ele desceu hoje, matou bois e convidou todos os filhos do rei, e a Joabe, e ao sacerdote Abiatar. E eis que comem e bebem diante dele, e gritam: Viva o rei Adonias! Natã enumera os traidores. Nomeia a Joabe, o general que Davi nunca conseguiu controlar completamente. Nomeia Abiatar, o sacerdote. A ira começa a acender-se nos olhos apagados do velho rei. Então, Natã dá o golpe final, um que apela ao ego do rei. Mas não convidou teu servo, diz, incluindo a si mesmo, nem ao sacerdote Sadoque, nem a Benaías, filho de Joiada, nem a Salomão, teu servo. Ele traça uma linha clara na areia.
De um lado estão os traidores, do outro, todos os que te foram leais. E conclui com uma pergunta devastadora: Senhor meu rei, isto é algo que tu ordenaste? Não me mostraste a mim, teu servo, quem se sentará no teu trono. O efeito é devastador. O velho rei Davi está preso. Sua esposa mais amada e seu conselheiro espiritual mais respeitado estão contando a mesma história. Uma história de traição, de um juramento esquecido e de um perigo iminente. Sua mente turva não consegue processar os matizes. Ele só vê a imagem clara que lhe foi pintada. Sua autoridade foi usurpada. Sua honra está em jogo. Seu legado está sendo roubado. Uma última onda da antiga adrenalina do guerreiro percorre seu corpo. Ele se ergue sobre os travesseiros. O leão ruge uma última vez. Chamai-me Betsabé, ordena. Ela se aproxima novamente, inclinando-se. Agora ela é a suplicante, esperando o veredicto. E Davi fala, sua voz tremendo de ira e convicção. Vive o Senhor, que redimiu minha alma de toda angústia. Grita, invocando o nome de Deus. Que aquilo que jurei por Jeová, Deus de Israel, dizendo: Salomão, teu filho, reinará após mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim farei hoje. Naquele momento, a enganação torna-se verdade. A mentira tornou-se realidade. Ao lembrar ao rei um juramento, Betsabé criou esse juramento. Ela colocou as palavras na boca do rei e agora ele acredita que são suas. Betsabé inclina o rosto até o chão. Viva, meu senhor, o rei Davi, para sempre. É a resposta perfeita, de submissão absoluta, de vitória total. O resto é uma avalanche. Davi, agora completamente lúcido e enfurecido, age com uma velocidade decisiva. Ignora o establishment, Joabe e Abiatar. Chama os leais que Adonias excluíra. Ao profeta Natã, ao sacerdote rival Sadoc e ao general de sua guarda pessoal, Benaia. Ele dá ordens diretas e irrevogáveis. Tomai convosco os servos de vosso senhor, e montai no meu próprio burro meu filho Salomão, e levai-o a Gibeon. O burro do rei. Um símbolo que ninguém poderia interpretar mal. Somente o herdeiro designado montava no burro pessoal do rei. E ali ungí-lo-ão Sadoc, o sacerdote, e Natã, o profeta, como rei de Israel. E tocareis trombeta, dizendo: Viva o rei Salomão! Ele se assentará no meu trono e reinará no meu lugar, porque a ele pus-a por príncipe sobre Israel e sobre Judá. O contragolpe começou. A narrativa agora corta da câmara silenciosa da morte às ruas barulhentas de Jerusalém. Enquanto Adonias e seus convidados ainda estão bebendo e celebrando em sua festa, ouvem um som que os congela. O som do chofar, o chifre de carneiro, não vindo de sua festa, mas do vale de Gihon, o lugar sagrado da unção. E então, um rugido que sobe de toda a cidade. O povo grita: Viva o rei Salomão! A terra, diz o texto, estremecia com o som. Na festa de Adonias, a música para. Joabe, o velho general, ouve a trombeta e sabe o que significa. Por que há tanta confusão na cidade? Pergunta, mas já conhece a resposta. Acabou de ser superado em estratégia. Neste momento, chega um mensageiro, Jonatã, filho do sacerdote Abiatar, correndo e sem fôlego. Adonias, ainda arrogante, diz-lhe: Entra, porque és homem valente e trarás boas notícias. E Jonatã entrega a notícia que destrói seu mundo. Não, diz. Nosso senhor, o rei Davi, fez rei Salomão. Descreve a procissão, a mula, a unção de Sadoc e Natã, os gritos do povo, e conclui: O rei se inclinou sobre seu leito e disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje deu quem se assente no meu trono, vendo-o com meus olhos. Ele é o fim. O golpe de estado de Adonias, baseado na força militar e na arrogância, dissolve-se num instante diante de um golpe de estado baseado na legitimidade, na informação e na inteligência.
A aliança de Adonias, construída sobre o oportunismo, se rompe. O texto diz: Então, todos os convidados que estavam com Adonias estremeceram, levantaram-se e foram cada um pelo seu caminho. O exército e a igreja o abandonam num segundo. Adonias, o grande usurpador, corre aterrorizado, não para o seu exército, mas para o tabernáculo. Agarra-se aos chifres do altar, símbolo antigo do santuário, suplicando por sua vida a Salomão, o irmão erudito a quem desprezou e de quem agora dependia sua vida. O jogo tinha acabado. Betsabé tinha vencido. Mas sua história não termina aí. A vitória não foi apenas a sobrevivência. A vitória foi o poder. Pouco tempo depois, David morre. Salomão é o rei indiscutível. E agora vemos o verdadeiro fruto do engano de Betsabé. Vemos ela se transformar de esposa do rei em Jebirá, a rainha-mãe. Um título de poder oficial e imenso. Um papel que ela essencialmente inventou. Um dia, o próprio Adonias, que fora perdoado por Salomão, aproxima-se dela. Sabe que, embora Salomão seja o rei, Betsabé é o poder por trás do trono. E pede-lhe um favor. Tu sabes que o reino era meu, diz, ainda com um toque de arrogância. Mas o reino foi transferido para meu irmão, porque por Jeová era dele. Agora te peço uma coisa. Pede ao rei Salomão que me dê por mulher a Abissag, a sunamita. Esta não era uma solicitação romântica. Abissag fora a última companheira do rei Davi. Casar-se com a concubina do rei era uma reivindicação simbólica ao trono. Era o ato 2 do seu golpe de estado. E Betsabé, a mestra política, sorri para ele e diz: Bem, falarei por ti ao rei. Ela sabia o que estava fazendo? Claro que sim. Ela estava dando a Adonias a corda para se enforcar. Betsabé vai ver seu filho, o rei Salomão. E aqui, neste único trecho, vemos o alcance total de sua vitória. O texto diz: Veio Betsabé ao rei Salomão para falar-lhe por Adonias. E o rei levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Parem aí. O rei de Israel levanta-se e se inclina diante de sua mãe. Este não é um cumprimento casual de um filho. É o reconhecimento público de um monarca a outro poder político. Mas fica melhor. E sentou-se em seu trono e mandou trazer uma cadeira para a mãe do rei, que se sentou à sua direita. À direita de Deus está o poder celestial. À direita do rei está o poder terreno. Betsabé, a mulher que décadas antes foi tratada como propriedade, agora está sentada em um trono ao lado de seu filho, como sua principal conselheira. A mulher que não podia governar com um exército, agora governa através do rei que ela mesma criou. Ela apresenta a petição de Adonias. E Salomão, que não é nenhum tolo, entende imediatamente a traição que isso implica. Sua resposta é rápida e brutal. No mesmo dia, Adonias é executado. Joabe, o general, é executado. Abiatar, o sacerdote, é exilado. A antiga ordem é purgada. A nova ordem, a ordem de Salomão e Betsabé, está garantida. A enganação de Betsabé mudou a história de Israel. Não foi apenas uma mudança de pessoal, foi uma mudança de paradigma. O reinado de Adonias e Joabe teria sido uma continuação do reinado de Davi. Militarista, expansivo, sangrento e tribal. O reinado de Salomão, garantido pela manobra de sua mãe, tornou-se algo completamente diferente. Foi a era de ouro de Israel. Foi uma era de paz, de diplomacia sem precedentes, de alianças matrimoniais, de uma vasta riqueza comercial. E, acima de tudo, foi a era que construiu o primeiro templo em Jerusalém. Esse templo tornou-se o centro da fé judaica por 1000 anos. Redefiniu o judaísmo de uma fé em um Deus errante, em um tabernáculo para a fé, em um Deus enraizado na Cidade Santa. Toda a teologia, filosofia e identidade judaica futura seriam construídas sobre os alicerces daquele templo.
E a linhagem real de Davi, que segundo as profecias um dia produziria o Messias, não continuou através do herdeiro legítimo, o guerreiro Adonias. Continuou através de Salomão, o filho do engano. Tudo isso, toda a história ocidental, toda a nossa tradição de sabedoria, todo o legado de Jerusalém como cidade santa, tudo dependia, em um momento crucial, de uma única conversa, de um sussurro no ouvido de um rei moribundo, de uma mentira contada por uma mulher brilhante e desesperada que se recusou a ser uma vítima da história e, em vez disso, decidiu escrevê-la ela mesma. Ela foi uma conspiradora egoísta, uma mãe protegendo seu filho, uma heroína que viu um futuro melhor, ou um instrumento de uma vontade divina que usou sua astúcia humana para cumprir um propósito superior. A história não oferece um julgamento moral. Ela simplesmente apresenta os fatos. Apresenta uma mulher que entendeu o sistema patriarcal em que vivia, um sistema que lhe negava qualquer poder direto. E, em vez de aceitá-lo, encontrou o único caminho disponível para ela. Seu acesso ao rei era seu campo de batalha. Sua inteligência era sua única arma. E com essa arma, em uma única tarde, derrotou um exército, derrubou um sumo sacerdote e mudou a história do mundo.